Aí galera do YouTube, estou eu aqui, Jorge Brasil novamente. Agora eu estou mostrando para vocês visualizarem o escudo do Roma, da Itália. Vou contar a fundação da Roma da Itália. O nome oficial é Associação Esportiva Roma, Associação Esportiva Roma, ou abreviada AS Roma, ou simplesmente Roma. Então, o nome oficial, Associazione Esportiva Roma, torcedores adeptos romanistas, mascote a Loba Capitolina, fundação 22 de julho de 1827. Então, a Roma já vai fazer 91 anos de história. O estádio é o Estádio Olímpico de Roma, capacidade para 73.261 pessoas. Localização fica na cidade de Roma, na Itália mesmo. Então, fica na cidade de Roma, na Itália. E as cores oficiais são o vermelho púrpura e o amarelo ouro. Primeiro uniforme número 1. Oficial é a camisa vermelha em púrpura, calção branco e meias em púrpura. Uniforme 2 todo branco. E o uniforme 3 é o preto. Então, fundada em 22 de julho de 1927. Fundada em 22 de julho de 1927. E atualmente militante na primeira divisão do campeonato italiano, é uma das 3 equipes italianas, junto com seu rival Lazio, Juventus, a ser cotada na Bolsa de Valores. Em 91 anos de história, participou praticamente de todos os campeonatos da elite italiana, à exceção de 1951 e 52. Vencendo 3 campeonatos italianos, 9 Copas da Itália, recorde ao lado da Juventus, e 2 Supercopas italianas. Visualizem, minha galera, a nível de Europa, os melhores resultados obtidos foram as vitórias no Fars Club na temporada de 1960 e 61 e do torneio anglo-italiano de 1972, além de uma final da UEFA Champions League, partida contra o Liverpool em 1984 e outro revés em uma final da Copa UEFA em 1991 ante a Internazionale. Visualizem o escudo, minha galera do YouTube. Na classificação mundial de clubes da International Federation of Football, História e Estatística, divulgada em 2013, a Roma ocupava o 100º lugar. Em 1991, o clube terminou em primeiro no ranking de rendimento por clubes, anunciado também pela IFFHS. Visualize, minha galera do YouTube, o escudo da Roma. Estou contando uma pequena história da fundação do Roma. A Roma é um dos membros da Associação dos Clubes Europeus, ECA, que substitui o G14 e é composta pelos principais clubes de futebol reunidos em consórcio a fim de obter uma tutela comum dos diretores esportivos, legais e televisões frente à FIFA. Visualizem, minha galera do YouTube, no início do século XX, quando o futebol estava conquistando adeptos em toda a Península Itálica, e em Roma a situação era parecida com o que se vivia em Londres. Como a capital britânica, a prática do esporte era comum em um grande número de pequenos clubes, cada um com suas particularidades. Geralmente eram equipes de quarteirões, distritos ou ainda representados por classes sociais bem definidas. Visualize, minha galera do YouTube, o escudo da Roma. Vamos lá, estou contando a pequena história da fundação do Roma. Então, o nascimento do Roma. A equipe capitolina se constituiu graças à fusão de 3
de 3 das equipes de futebol da cidade, a Alba Audace, o Roman e o Fortitudo Pro Roma. Tal decisão foi tomada tendo em vista o desejo de Ítalo Foti. Tal decisão foi tomada em desejo de Ítalo Foti. Ítalo Foti, na época secretário da Federação Romana no Partidário Nacional Fascista, membro do CONI e presidente do Fortitude Pro Roma. Visualizem o escudo. A data de fundação da Associação Esportiva Roma é foco de uma grande discussão. Muitas fontes verem de fato, indicando que esta seria 22 de julho de 1927, mas, na realidade, a fundação, visualizem o escudo, a fundação, visualizem, a fundação já havia sido formada em 7 de julho do mesmo ano, como anunciaram no dia seguinte os principais jornais de Roma, Tribuna e 2 Messaggero. Pote deu corpo à ideia de haver uma equipe esportiva que portasse o nome da cidade de Roma e que pudesse ambicionar maiores resultados. O mesmo aconteceu com Florença, Nápoles e Bari, outras cidades do Centro-Sul que deram vida através de suas fusões. As sociedades de grandes dimensões que para sustentar o futebol profissional nestas regiões que já praticado no norte italiano que lhes garantia a dominação do futebol. Visualizem o escudo, minha galera do YouTube. Visualizem. Da fusão também faria parte da Sociedade Esportiva Lazio, mas esta ficou fora, de acordo de fusão após a intervenção do general fascista Jorge Vaccaro, presidente do clube Albiceleste, que se opôs à vontade do secretário romano do PNF. O primeiro presidente da nova sociedade foi mesmo Foti, ou Ítalo Foti, cargo que abandonou após somente um ano, após ser nomeado membro do Diretório Federal de La Spezia, dando ocupação para Renato Sacerdote, industrial do setor alimentício. Focalizem, minha galera do YouTube. A sede da Associação Esportiva Roma foi fixada no Rione de Campo de Marte, nos velhos escritórios do Roman. Vocalizem, nos primeiros 2 anos de existência, a Roma jogava provisoriamente em motovelódromo Appio, enquanto da década de 30 o Campo Testácio. A Roma conquistou seu primeiro troféu já na temporada de 1927-28, aquela da sua fundação, vencendo sobre o Modena a Copa Coni, atualmente denominada Copa Itália. Visualizem, minha galera do YouTube, vamos visualizando. Visualize, contém um pedacinho da história. Vamos lá, visualizem Agora vamos falar dos presidentes do Roma. Quais os presidentes que atuaram à frente do clube desde a fundação? Vamos lá. Primeiro presidente do Roma, da Associação Esportiva Roma. Em 1927, fundador do Roma e o primeiro presidente, Ítalo Foti. 1928, segundo presidente, Renato Sacerdote. 1934, terceiro presidente, Vittorio Ciola. 1935, quarto presidente, Higino Battini. Visualize o escudo, minha galera do YouTube. 1941, Edgar Basini. 1943, Pietro Baldassarre. 1949, Pier Carlo Restagno. 1950, Rômulo Vasselli. 1951, Renato Sacerdote novamente. 1958, Anacleto Gianni.
1961, Francesco Marini de Tina. 1965, Franco Evangelista. 1968, Francesco Ranucci. 1971, Gaetano Anzalone. 1979, Dino Viola. 1991, Giuseppe Ciarrapico. 1993, Ciro Di Martino. 1993 mesmo, foi mudado no mesmo ano, Franco Sensi. 2008, Rossella Sensi. 2011, Tomás Richard Di Benedetto. 2012, James Pallotta. Esses até 2012, esses aí foram os presidentes da Roma. Divulguei os presidentes da Roma desde a sua fundação, de Italo Fotti, até 2012. Visualizem, minha galera do YouTube. Estou mostrando um pouquinho da história da Roma. Associazione Sportiva Roma, um dos grandes clubes italianos. Fundado na própria cidade de Roma, seus adeptos são os romanistas. Visualize sua cor. É o laranja, é o vermelho púrpura e o amarelo ouro. Visualizem, galera do YouTube, um pouquinho da história da Roma. Vamos lá. Visualizem, agora eu vou mostrar as cores. Vamos mostrar um pouquinho da Roma. Agora vamos pôr aqui para vocês verem. Aqui agora. Visualizem aqui o escudo. O escudo da cidade de Roma, onde que foi dado o brasão. Visualizem o brasão. O brasão da cidade de Roma. E o escudo da equipe tem elementos em comum, à exceção das cores. Visualizem, aí foi mudado aqui as cores da Roma, as cores oficial. Então está aqui o vermelho púrpura à esquerda e o amarelo ouro à direita, são cores da Roma. Visualizem, minha galera do YouTube. Visualizem aqui. Atualmente o logotipo é uma versão modernizada do primeiro brasão da Roma. Sua fundação até o fim dos anos de 1970. Durante um amistoso internacional em 1978. Durante um amistoso internacional em 1978, último ano de Gaetano Anzalone, presidente da sociedade. A Roma foi convidada para jogar nos Estados Unidos contra o New York Cosmos. Visualizem as cores da Roma da Associazione Sportiva Roma. Os dirigentes da equipe notaram que na América o esporte avançava em altos níveis, puxado pelo marketing, a venda dos produtos ligados ao clube. Além disso, o brasão não era uma marca registrada e as camisas não eram postas à venda nas lojas especializadas. Assim se decidiu pela criação de um departamento para publicidade, dirigido pelo famoso gráfico Pietro Grafton, autor naqueles anos de muitos logotipos famosos, sobretudo para a TV italiana, que criou um novo brasão para a sociedade rubro-amarela, do qual se seguiu a criação de uma série de produtos para a comercialização ligados a isso. Vocalizem, minha galera do YouTube. A Loba Capitolina não podia ser registrada como marca, então se criou o cérebro Lupetto Rómulo, apreciado pelo presidente Dino Viola, que acompanhou as camisas da equipe até o fim da temporada de 1996 e 97. Em 20 de julho de 1997, graças a um acordo com a Prefeitura de Roma, foi concedida uma permissão especial para o clube poder utilizar o símbolo da loba e redesenhar assim uma nova versão do brasão. Inspirado na versão original como símbolo do clube, foi escolhida a loba capitolina que amamentava Rômulo, fundador de Roma, e seu irmão Remo. O emblema da equipe, um escudo dividido nas duas cores, sobretudo pela loba, compreende todos esses elementos. Visualizem, minha galera. A 22 de maio de 2013 vem à luz em novo escudo para Roma. Este se distingue do anterior em função
da troca do escrito ASR por Roma, além da edição da data de fundação do clube de 1927. A loba capitolina e os gêmeos também foram reestilizados, passando do preto ao prata cores, as cores prata. As cores do clube são o vermelho púrpura e o amarelo ouro, as mesmas do brasão da cidade, herdadas das antigas bandeiras do Império Romano. O fato de estarem representadas nas cores e o símbolo da cidade e as cores tradicionais de Roma fez com que a equipe trouxesse para si imediatamente a simpatia das classes populares dos velhos quarteirões e riones do coração da cidade. Por outro lado, a Lazio, rival local, manteve-se ligada aos ambientes da burguesia citadina, de onde surgiu e ganhou torcedores, sobretudo nas fronteiras da província. Então, repetindo, as cores do clube são o vermelho púrpura e o amarelo ouro, nas mesmas do brasão da cidade, herdadas das antigas bandeiras do Império Romano. O fato de estarem representadas nas cores e o símbolo da cidade e as tradições de Roma fez com que a equipe trouxesse para si imediatamente a simpatia das classes populares dos velhos quarteirões nos arredores da cidade de Roma e do coração da cidade. É isso aí, minha galera do YouTube, visualizem. É isso aí, já contei a história de Roma, da Associazione Sportiva Roma, um grande clube italiano, um dos maiores clubes da Europa, o maior clube da Itália, um dos maiores clubes do mundo. Visualize, minha galera do YouTube, deem um ok, olhem o escudo, olhem as cores da Associazione Sportiva Roma, dêem um ok quem gostou e se inscreva no meu canal Jorge Brasil. Contei a história de um dos maiores clubes da Europa, do mundo e de toda a história da Itália. E é isso aí, até a próxima, minha galera do YouTube.